Olá, meus irmãos, paz e bem. Hoje, quinta-feira, da terceira semana da Páscoa. Vamos juntos meditar o Evangelho segundo João, capítulo 6, versículos de 44 a 51. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele quem vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, o Evangelho de hoje apresentado a nós continua apresentando Jesus, que anuncia ser o pão vivo descido do céu. O pão da vida que nos alimenta. E nos alimentando, nos dá coragem, forças para caminhar, para viver. E quem come deste pão viverá eternamente. Os profetas haviam anunciado que nos últimos tempos não se conheceria Deus por ouvir dizer, e sim por uma experiência pessoal. Os homens seriam diretamente instruídos por Ele. Esses são os ensinamentos dos profetas. Todos iríamos conhecer a Deus. Não só de ouvir falar, mas agora cada um de nós podemos experimentar a presença desse Deus. Deus que vive e está no meio de nós. Deus que vive e nos garantiu a vida. Este Deus que nos alimenta. Esse Deus que nos impulsiona a fazer o bem. Nós não podemos, meu amado irmão, nós não podemos fazer a nossa vontade egoísta. Às vezes a gente pensa só em nós mesmos, só nas nossas preocupações, só no nosso bem-estar. E esquecemos do nosso irmão. Não foi isso que Jesus ensinou. Jesus nos envia em missão. Ide ao mundo inteiro. Anuncie o Evangelho. Mas anunciar o Evangelho não é só falar. Anunciar o Evangelho é viver o que o Evangelho nos apresenta. E o Evangelho nos pede para acolher o necessitado, o desprezado,
o injustiçado. O Evangelho nos pede para viver a graça do amor, a graça do perdão, a graça da justiça. É por isso que nós não podemos estar satisfeitos somente com o maná que Deus deu e alimentou o povo no deserto. Depois o povo voltou a ter fome. Depois o povo morreu. Agora não. Tendo essa experiência pessoal com Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu, não morremos mais. Não ficamos mais famintos. Ele nos alimenta. Ele nos garante vida. Por isso que nós não podemos continuar brigando por o acúmulo de bens. Eu como, mas meu irmão morre de fome. Eu estou bem, mas meu irmão passa mal. Não podemos viver isso. Precisamos ter em nós a caridade, a solidariedade, a fraternidade, viver como irmãos, sentir compaixão daqueles que precisam. Mas cuidado, nós não precisamos aparecer. Diz o Senhor quando deres esmolas, que a tua mão direita não saiba o que a tua mão esquerda deu e vice-versa. Faz o bem em silêncio. Que Deus que está no céu, que vê o nosso coração, Ele nos dá a recompensa. Ele nos dá a sua força. Ele nos dá o seu conforto. Ele já nos deu o seu Filho, o bem mais precioso. Ele nos deu naquela cruz para nos salvar, para nos libertar. Agora cada um de nós precisamos querer ser transformados. Precisamos querer mudar o nosso coração e correr do pecado. Não deixar que ele transforme a nossa vida e nos afaste do pão vivo descido do céu, que é o próprio Senhor. Nos alimentemos dele sempre, que ele nos revigora, que ele nos dá a graça do seu amor, a graça do seu perdão. Que Deus nos abençoe